Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvidas? Se tu és o Messias, dize-no abertamente. Jesus respondeu: Já vo-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunhos de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrebatá-la de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavras da salvação. Boa noite a todos e a todas que estão acompanhando neste momento. Nós iniciaremos uma breve reflexão do texto que nós ouvimos hoje, do Evangelho do dia. Quero, antes de começar a minha reflexão, dizer para vocês que eu não fiz a proclamação da Bíblia devido à letra ser muito miúda, pequena, e nós que somos albinos temos dificuldades de enxergar. Aí eu teria que colocar a Bíblia muito perto do meu olho. Então eu resolvi pegar aqui do celular, e que a letra ficou um pouco maior, para que eu conseguisse proclamar e ler o Evangelho. Peço a compreensão de todos vocês nesse sentido. Então, o que o texto nos traz hoje como mensagem? Jesus, como um bom judeu que seguia toda a tradição judaica, porque ele nasceu no ambiente judaico, sua família, dentro da história e dentro da humanidade, era uma família de origem judaica que eram fiéis, os preceitos que eram seguidos e pedidos pela doutrina do judaísmo no tempo de Jesus. E Jesus, como um bom judeu, ele também participava das festas, das celebrações, das atividades religiosas no templo. E nesse dia, ele, no templo, estava participando da festa de celebração do templo. E as pessoas o rodeavam, porque Jesus era uma pessoa bastante comunicativa, bastante carismática, atenciosa, e comunicava de uma forma que atraía as pessoas. Mas tinha as autoridades da época, tanto políticas como religiosas, eles ficavam intrigados, porque para a religião oficial, que era o judaísmo, eles estavam esperando o Messias. Eles acreditavam que o Messias viria para que tudo aquilo que não estava correto e diante das lamúrias do povo, do sofrimento do povo, ele viria libertá-lo. Ele viria como rei que tomaria o poder e proclamaria uma nova ordem política e religiosa e de vida social. Mas Jesus, ele veio de um jeito diferente. Ele veio como rei, mas veio de uma forma humilde, que nós já vimos no Evangelho de Lucas. Lá no início do Evangelho de Lucas, relata como foi o nascimento de Jesus. Dentro de uma estrebaria, dentro de vamos dizer nos dias de hoje, um curral. E ali Jesus nasceu. O que isso nos ensina? Ensina que ele, como rei, veio como humilde. Não nasceu por meio de uma família tradicional, não nasceu dentro de um palácio, mas sim
dentro de uma família humilde e também de forma humilde ele veio conhecer a luz do mundo. E diante desse contexto, Jesus é questionado, mas se tu és mesmo o Filho de Deus, o Messias que nós estamos esperando, diz para nós, porque nós temos dúvida. Jesus disse a eles, eu já falei algumas vezes a respeito disso. Eu sou o Messias, o Filho de Deus, mas vocês não acreditam. Só acredita que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o Messias, aqueles e aquelas que são minhas ovelhas, que escutam a minha voz, e eu as escuto também. Uma forma de intimidade, uma relação íntima do pastor com as suas ovelhas. E assim Jesus ensina e catequiza aqueles e aquelas que os perguntaram. Jesus, ele realmente é o Filho de Deus, é a presença de Deus dentro da história. Antes, o povo tinha uma relação assim, distante, uma relação de forma onde Deus parecia estar longe da realidade humana, não poderia estar dentro do convívio da situação, do contexto humano. Mas com a presença de Jesus dentro da história, assumindo a condição humana, menos no pecado, Jesus ele nos ensina e nos traz a presença do Deus real, concreto, dentro da realidade humana, dentro das suas limitações. E ele faz história junto com a história do povo de Deus. Isso que nos enche de emoção e nos deixa admirados, apreciadores da beleza de tudo isso. O Filho de Deus que se torna Deus presente no dia a dia do povo, no dia a dia da realidade humana, diante do sofrimento, das dores, das buscas, dos desencontros, mas sobretudo Jesus é o alento daqueles e daquelas que buscam viver a mística, a fé, uma fé que transforma a realidade humana, transforma a realidade social e transforma a realidade espiritual da comunidade, daqueles e daquelas que, como ovelhas, escuta a voz do seu pastor e conhece o seu pastor, e o seu pastor conhece a cada uma pelo seu nome. E essa relação de intimidade com Jesus é que nós devemos fazer todos os dias na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa sociedade como um todo. Uma sociedade perversa, uma sociedade que tem uma competição cruel, aonde quem tem o poder busca dominar aqueles que não têm o poder, aqueles que são conhecidos como a minoria, conhecidos como os pobres do mundo. Eles sempre estão à margem, sempre estão em segundo lugar. Mas Jesus, como rei, como pastor, ele acolhe a todos sem distinção de cor, de raça, de religião, mas ele ama a todos como Pai. Fique essa mensagem no dia de hoje para cada um e para cada uma fazer a sua reflexão, fazer a experiência de Jesus na sua intimidade de pastor e nós como ovelhas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã.